Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Astronáutico. Eu sou o professor Edgar Minioto, filósofo, e hoje nós vamos falar da nova corrida espacial na África. Eu sei que quando a gente pensa em corrida espacial, que a gente pensa em lançamento de satélites, em bases espaciais, o que vem à nossa mente no primeiro momento não é o continente africano. Mas sim, está havendo uma corrida espacial na África. A África está, melhor, adentrando a corrida espacial, está se transformando em uma região que está sendo almejada por potências espaciais, ao mesmo tempo em que está lançando os seus próprios satélites e que está enveredando por uma caminhada própria na soberania tecnológica em direção a construir aí os seus, os seus próprios hubs de desenvolvimento de tecnologia espacial. Para isso, eu vou comentar com vocês algumas reportagens que saíram recentemente que demonstram o interesse que existe atualmente, tanto por países africanos na corrida espacial, quanto de potências em se instalar no continente africano para dali empreender também, né, pesquisas e mesmo construir bases espaciais neste continente. Tá? Lembrando, pessoal, né, que muitas vezes a gente tem uma visão enviesada do continente africano por filmes, desenhos animados, etc., e que nós conhecemos muito pouco aqui no Brasil, por exemplo, do continente africano, porque a nossa imprensa não pauta o continente africano. Mas é um continente que, apesar, né, de todos os males causados pelo período do colonialismo, porque antes disso a África tinha grandes nações ali, impérios, inclusive universidades, até antes de haver universidades na Europa. Mas depois do período colonial, as nações que foram construídas após o período colonial, né, tiveram que se reestruturar e ainda tem todas as questões envolvendo, né, essa reestruturação dessas nações e também ainda o neoimperialismo e tudo mais que existe ali no continente africano. Ainda assim, muitas nações africanas têm alcançado um nível de progresso e desenvolvimento muito interessante, com investimentos pesados vindos de vários países do mundo. E, então, a gente não pode mais pensar esse continente, né? Nunca pôde, né? Mas a gente tem que escapar, né, dessa visão que muitas vezes alguns filmes, alguns desenhos animados, né, esse estereótipo que a gente tem sobre o continente africano, que nos é transmitido muitas vezes por nossa cultura, lembrando, né, que esses estereótipos eles ocorrem justamente pelo pouco conhecimento que se tem deste continente aqui no Ocidente, né? A gente não tem, por exemplo, dificilmente na nossa imprensa saem notícias do continente africano, né? Só sai notícia quando tem uma guerra ou outra e ainda assim notas de rodapé. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje. A primeira reportagem que eu quero compartilhar com vocês é uma reportagem da BBC intitulada Por que há corrida na África por lançamento de satélites? E aí então, o repórter, né, ele está acompanhando o lançamento de um foguete da SpaceX que está colocando em órbita 116 satélites. Mas ele chama a atenção que entre esses 116 satélites existe um CubeSat, que é de fabricação do Senegal, sendo o primeiro satélite desenvolvido pelo Senegal, o Gaindé Sat 1A, que permitirá a observação da Terra e facilitará telecomunicações. E aí ele chama atenção também pelo fato do presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, né, durante o lançamento, tem enfatizado a questão de que a fabricação desse primeiro satélite
é um passo em direção à soberania tecnológica do Senegal. E ele também entrevista o fundador e diretor administrativo da Space Hub África, Kwa Sumaha, que diz que o fato da África estar investindo, né, de países africanos, né, não lá, continente, de países africanos, como o Senegal, estar investindo em tecnologia espacial, se dá, né, graças à redução do custo dessa tecnologia que abriu o mercado, nessa redução que acontece nos últimos anos, né, permitindo que nações menores agora possam ter a oportunidade de se envolver na corrida espacial, quer dizer, aquilo que só grandes países ou países muito ricos podiam fazer, agora países, né, menores e países não tão ricos também podem participar da corrida espacial. O repórter revela que pelo menos 17 países africanos colocaram mais de 60 satélites em órbita nos últimos anos, né? Inclusive Senegal, Djibouti e Zimbábue, que ele diz que colocaram satélites em órbitas aí no último ano. Ele também enfatiza que, entretanto, que o continente não tem instalações de lançamento espacial próprias. Depois eu vou comentar mais sobre essa questão, né? Prosseguindo da reportagem, ele também entrevista a Jessie Nidaba, cofundadora e diretora administrativa da Astrophica Technologies, uma empresa de tecnologia espacial na África do Sul, que projeta satélites, que diz que o espaço ainda é visto como uma coisa de elite, mas que isso está mudando. Que questões como as mudanças climáticas, né, que representam um desafio ao continente, tem feito com que eles invistam, então, na tecnologia espacial para monitorar alimentos e recursos. Mas ela enfatiza que não é de interesse, por exemplo, da África participar em nenhum tipo de corrida espacial à Lua ou a Marte ou coisa do tipo, né? Aí abre aspas, ela diz o seguinte: temos que olhar para os desafios que temos na África e encontrar maneira de resolvê-los, fecha aspas. Já para outra entrevistada, a Sarah Kimani, do Departamento Meteorológico do Quênia, os satélites se mostram inestimáveis para ajudar especialistas como ela a rastrear condições climáticas. A Kimani, né, ela vai enfatizar também que o Quênia colocou seu primeiro satélite operacional de observação da Terra em órbita e que deve-se, então, a África, né, os países do continente africano investir em tecnologia espacial, porque só a África entende suas próprias necessidades, de acordo com ela. Então, a África que tem que desenvolver seus próprios programas espaciais. E que muitas nações africanas, ultimamente, têm seus próprios programas espaciais, mas que dependem ainda muito de tecnologia e especialistas estrangeiros. O diretor da Space in Africa, que é outra empresa de consultoria em tecnologia espacial, Temidayo Onisun, ele diz que existe o problema de que os países africanos têm mandado muitas pessoas, muitos jovens estudantes estudarem, né, estudarem em outros lugares do mundo, só que quando eles voltam, eles não têm laboratório ou instalação para poder fazer pesquisas. Então acaba se perdendo esses estudantes para outros países. E por isso deve-se ter iniciativas como o de Senegal. Aí ele enfatiza que, por exemplo, no caso do Senegal, o satélite do Senegal foi construído por técnicos senegaleses, apesar de ter sido lançado por uma espaçonave norte-americana. E que nos últimos anos vários países da Europa, a China e os Estados Unidos também têm ali feito investimentos e se aliado a programas espaciais africanos, considerando que esses são estratégicos. Aí, por fim, ele vai citar na reportagem o Centro Espacial Luigi Broglio, construído pela Itália na costa do Quênia. É um centro espacial, foi construído pela Itália ali nos anos 60 e 70, na costa do Quênia, pela Agência Espacial Italiana.
Só que esse centro espacial, hoje, ele é utilizado mais para acompanhamento, né, dos satélites que estão no espaço do que para lançamento de satélites. Mas isso pode mudar em relação ao Quênia. Então, vamos ver esse centro espacial. Ó. Tá vendo? Aqui nós temos o centro espacial Luiz Blog. Vou diminuir um pouquinho para a gente poder ver onde ele está localizado. Então, ele está localizado nessa região do Quênia. Aí eu vou abrir um pouquinho mais. Olha lá. Está localizado ali no Quênia. E aqui eu só vou chamar a atenção que o Centro Luiz Blog está nessa região, para essa outra região aqui, ó, Jamaemê. Por quê? Essa região do Jamaemê vai ser muito importante para a próxima reportagem que nós vamos comentar. O que está ocorrendo ali na África também? Está ocorrendo um interesse por construírem bases espaciais de outros países na África. Jamaimê aqui fica na Somália. Então aqui a gente tem o Quênia, Nairobi aqui, o centro espacial aqui, a Somália, aqui mais ou menos onde está a flechinha é o Jamaimê, Nessa região aqui, a Turquia pretende construir o seu primeiro centro espacial. Então, de acordo com reportagem do The Economist, a Turquia está construindo um porto espacial na Somália. A reportagem começa a comentar do fato dos turcos, então, em 2024, terem colocado o seu primeiro astronauta no espaço, né, a bordo do foguete Falcon 9, de um dos foguetes Falcon 9. E lá, inclusive, quando ele estava no espaço, ele falou uma frase, né, que é o seguinte: o futuro está nos céus. Essa frase já tinha sido dita anteriormente pelo Kemal Atatürk, que foi o fundador moderno da Turquia. Quando a Turquia perde a Primeira Guerra Mundial junto com a Alemanha, né, ele era aliado da Alemanha, junto com a Alemanha, o Império Otomano se desmancha, e aí então é fundada a Turquia moderna, que é fundada pelo Kemal Atatürk, que era um militar. E em algum momento ali ele disse essa frase, né? O futuro está nos céus. Então o primeiro astronauta turco, quando chega ao espaço, justamente retoma essa frase. Atualmente a Turquia é governada pelo nacionalista Recep Erdogan. O Erdogan, ele é um líder nacionalista, ele está no poder há vários anos, né? E ele foi o fundador da Agência Espacial Turca em 2018. Quer dizer, só a partir de 2018 a Turquia teve uma agência espacial. Só que a Turquia, ela é uma potência regional. A Turquia, inclusive, é membro da OTAN, né? E a Turquia atualmente projeta poder ali no norte da Síria, e é uma potência importante regional, porque ela também ali tem uma certa influência em vários pequenos estados turcos, de etnia turca ali na região, como, por exemplo, ali o Turcomenistão, né, o Azerbaijão, que são estados de etnia turca ali em volta da própria Turquia. Apesar dos investimentos baixos, por enquanto, na agência espacial, só na Somália o Erdogan pretende gastar 350 milhões de dólares construindo, então, essa primeira base de lançamento turco. Tá? Inclusive, a Turquia também já fabrica satélites, apesar de não ser lançado por foguetes turcos, eles esperam ser lançado por foguetes turcos. E, por exemplo, como o Turkesat 5B, foi lançado em 2021, que está integrado com, por exemplo, os drones que são fabricados na Turquia. Porque apesar de ter começado o programa espacial recentemente, a Turquia tem uma indústria bélica muito significativa. Mesmo, é uma grande fabricante de armas e mísseis, o que inclusive
vai facilitar para que eles desenvolvam foguetes, né? Porque eles já têm essa experiência, pelo menos, em desenvolvimento de mísseis. E também já lançaram satélites de posicionamento e comunicação. E a Turquia também está para integrar, né? Então está integrando, né? Ela pediu adesão à Estação Internacional de Pesquisas Lunar, que é o programa sino-russo que está rivalizando aí com o programa Artemis americano. Então a Turquia vai fazer parte desse programa também. Então a Turquia tem muito interesse na questão espacial. Só que vamos pegar aqui agora novamente o mapa. Então, ó, nós temos aqui o Quênia, a Somália. Tá vendo a Turquia lá em cima? Nós temos a Turquia aqui em cima. Então, e aí vamos. Aqui, ó, a Turquia está aqui. A Turquia não tem uma região boa para o lançamento de foguetes. Primeiro que ela está muito longe da linha do Equador, ao contrário aqui justamente de Jamaimé, onde eles vão construir o porto aqui, que é muito perto também do Luigi Brogo Space Center, aqui no Quênia, aqui na Somália. Porque aqui, ó, a Turquia, se ela disparar um foguete daqui e ele for em direção aqui ao norte, dá diversas complicações para a Turquia, porque aqui você tem a Ucrânia, você tem a Rússia, que está em estado de guerra, então você disparar um foguete nessa região é complicado. Nessa região aqui, ó, se a Turquia for disparar um foguete em direção ao leste, você tem Azerbaijão, você tem o Irã, então é complicado também se houver qualquer acidente. Ao sul você tem uma área de conflagração, que é a Síria, guerra civil, tudo mais. Ao oeste, a Turquia está em estado. A Turquia e a Grécia são inimigos históricos, estão em estado muito, muito complicado de conflito aí, né? Há décadas, e sem que os dois países se entendam. Se lançar aqui em direção ao mar Mediterrâneo, é um mar que tem assim um grande tráfego de navios, é perto do Canal de Suez. Então a Turquia está optando por quê? Por construir o espaço-porto na Somália, porque justamente aqui na Somália, onde ela vai construir o espaço-porto deles. Aqui, ó, em Jamaimé, você vai conseguir, então, o foguete pode ser direcionado em direção ao oceano. Então, não tem problema nenhum. É um oceano com muito menos tráfego de navios do que, por exemplo, é ali o Mar Mediterrâneo. E também consolida a influência geopolítica da Turquia nessa região da Somália. Lembrando que Israel, no qual a Turquia tem disputas, acabou de reconhecer a Somalilândia aqui, né, ao norte como país independente. Então, ao mesmo tempo que Israel reconhece a Somalilândia e se aproxima de ter influência nessa região, a Turquia aumenta sua influência na Somália. Então são os dois países também realizando essa disputa geopolítica aqui. A Somália vai se transformar, então, em uma região onde você terá um espaço-porto, ainda que ele seja turco, né, e não propriamente de um país africano. Cliquei. Agora, aqui, o Quênia, ele ainda opera, né, o Luigi Brogo Space Center, ele ainda está superando principalmente para acompanhamento dos satélites, mas há um projeto de construção de outro espaço-porto ali do lado para lançamento de foguetes mais modernos. Então vamos lá a esses projetos. Eu vou comentar alguns deles, né, aqui com vocês. Primeiro, a Agência Espacial do Quênia, ela está em colaboração com a Marlin Space, que é uma empresa no Emirados Árabes Unidos, né? E essa empresa, ela está ali fazendo prospecção ali no Quênia para investir
em tecnologia espacial, né, e em parcerias com a Agência Espacial do Quênia, justamente por causa da existência desse espaçoporto. Ela é uma empresa ativa na indústria espacial dos Emirados Árabes Unidos, né, e tem o interesse de desenvolvimento e operação de sistemas aeroespaciais no Quênia, expandindo ali os seus interesses nessa região. Também o Quênia recebeu uma delegação alemã do programa New Space, que deseja explorar possíveis investimentos ali também no Quênia, né? Isso aconteceu durante o Fórum Empresarial New Space Quênia-Alemanha em Nairobi. Quer dizer, já houve até um fórum espacial, né? Um fórum do New Space entre o Quênia e a Alemanha, tá? Então, que tem ali então esse desejo deles de colaborar com o Quênia em futuras questões espaciais, envolvendo inclusive o Ministério Federal Alemão de Assuntos Econômicos e Energia, o Centro Aeroespacial Alemão, a Associação Alemã das Indústrias Aeroespaciais e a Federação das Indústrias Alemãs, que tem então interesse em investir no setor espacial e aeroespacial no Quênia. A China, né, através do Instituto de Pesquisa do Porto Espacial Oriental, né, também está fazendo prospecção para parcerias com a Agência Espacial do Quênia. Então veja que está todo mundo ali procurando, né, fazer então contatos ali com o Quênia devido a ser um país que já tem um porto espacial e está numa região muito interessante para lançamento de foguetes. Então nós estamos vendo aí que o Quênia tem se transformado numa possível região de grande interesse do espaço, né, e de grande investimentos espaciais por diversos países e empresas, inclusive a japonesa Astrogate, em colaboração com a queniana AfroOrbit e a americana Hayes Group International, né, estão ali desenvolvendo a possibilidade de um novo porto espacial equatorial do Quênia, né, de fazer um novo porto espacial, devido, segundo as empresas, à localização estratégica. O porto está planejado ali para a região de Kipini, entre Malindi e Lamu, localizado na linha do Equador, na mesma região onde está o Luigi Blogo Space Center. Tá? Então vai ser aqui do ladinho do porto espacial que já existe. Eles pretendem construir um outro porto espacial. É uma parceria público-privada, então vai ter parceria dessas empresas, mas também do governo do Quênia, né, que é um tipo de parceria, inclusive, que o Brasil poderia adotar mais, né? Uma parceria público-privada. Lembrando que aqui, se a gente for pegar onde está esse porto espacial do Quênia, na linha do Equador, ele está aqui, ó. Né? Aqui, mais ou menos aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, na mesma direção aonde está o nosso, né? O de Alcântara. Então, que também é outro porto espacial, que nós tivemos o primeiro lançamento lá, ainda que não tenha corrido como se esperava, de um foguete sul-coreano, mas assim como assim como o Quênia, o Brasil também tem possibilidade de se transformar, né, em um território para a nova corrida espacial devido à existência de portos espaciais propícios para isso e utilizar desses recursos e parcerias para fazer o crescimento de programas espaciais próprios. Aí vamos ver se a gente tem. Ó. Bom, aí eu vou comentar um pouquinho sobre essa empresa, né, a empresa guineana conhecida como AfriOrbit, que é uma empresa vertical do setor espacial que fornece serviços personalizados para usuários. Essa é uma das empresas que faz contato ali entre o Quênia e futuros projetos espaciais. Ela opera em 3 segmentos, oferecendo estações terrestres, para infraestrutura terrestre,
oferece espaço para serviços através da implantação de satélites integrados, né, criou seus próprios protótipos de CubeSat e atua como provedora de dados e serviços implantados em plataformas de tarefas e software de inteligência artificial e aprendizados de máquina para processamento de dados. Então, é uma empresa africana que está aí desenvolvendo diversos serviços tecnológicos, né? Também de educação na áreas de espaço, foguetes e robótica. Agora, o que é importante aqui da gente poder sintetizar todas essas informações? Primeiro, que é o continente africano entrando aí na corrida espacial. O continente africano, lógico, já tem uma história também aí de investimentos espaciais, como a gente viu, né? Inclusive a África do Sul também. Esse texto que vocês estão vendo é um texto que eu publiquei na revista de ficção científica Per Roldán, na coluna Filosofia da Astronáutica. É um texto que eu publiquei já faz alguns anos e fala justamente sobre a questão daí do programa espacial da África do Sul. Então, eu vou comentar só algumas questões que eu discuti aí no texto. Então, eu estava falando do programa espacial sul-africano, né, da Agência Espacial Nacional Sul-Africana, a SANSA. Ela foi criada em 2009. Entretanto, a África do Sul, já em 1957, deu início à construção de uma estação terrestre de pesquisa e acompanhamento ali de satélites. O objetivo dessa estação era prestar serviços de acompanhamento e apoio a missões espaciais de terceiros, principalmente da NASA. Essa estação passou a fazer parte da rede de aquisição de dados da NASA em 1960, tendo apoiado desde então, né, segundo o próprio site da SANSA, mais de 300 lançamentos da NASA e outras empresas, inclusive o governo francês também. Em 1976, eles instalaram um centro de satélite de sensoriamento remoto. Em 1989, a estação terrestre, né, se tornou centro de aplicações de satélites. E mais tarde, em 2010, esse centro de aplicação de satélites é que se transformou na SANSA. Inclusive, aqui a gente tem uma imagem. Deixa eu colocar a imagem aqui. Aqui, ó, a imagem da SANSA aí. Dá para ver, né, essa imagem, né, do centro aí de lançamento. A partir de 2003, foi criado o Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul, o IBAS, ou G3. Esse fórum, ele tem ficado menos... ele tem sido, digamos assim, eclipsado pela existência, né, do próprio BRICS, né? Até porque os países também fazem parte do BRICS, tá? Mas esse fórum, ele também tinha a intenção ali de levar a cabo parcerias na área espacial. Então, esse fórum tinha esse destaque, né, de querer também parcerias na área espaciais. Aí eu comento um pouco sobre esse fórum e comento um pouco que seria interessante, né, que o Brasil tivesse uma maior cooperação com a África do Sul e com a Índia na questão de projetos espaciais. O próprio IBAS, né, tinha lançado essa proposta nesse fórum, documento em conjunto, da questão da construção de 2 microsatélites, que seriam ali construídos ali por esses países, né, que teria assim essa experiência, né, de microsatélites ali, de parcerias, né, entre a África do Sul, Brasil e Índia, né? Então, os 2 satélites seriam começados a construir na África do Sul, finalizados no Brasil e lançados pelos indianos.
e até com projetos bastante modestos e orçamento bastante modestos. Então, era interessante que esse tipo de programa realmente fosse levado adiante, né? E que justamente se pudesse ter uma maior parceria com países ali como a África do Sul. Bom, a África do Sul também já colocou satélites em órbita, né, não por meios próprios, mas através do cosmodromo de Baikonur, né, então, através de foguete russo, ela colocou em órbita o microsatélite experimental Sumba-Dilat-Sat, que é pioneiro na língua Venda, em 2009. Esse satélite tinha 84 quilogramas e gerou 186 imagens. Anteriormente, também tinham colocado em órbita um pequeno satélite titulado SunSat, né, que alunos de pós-graduação. Era um microsatélite de 64 quilogramas. Né? Hoje tem satélites muito menores. Né? Outro projeto que a África do Sul tem ali, né, é a Africa Space, a Agência Espacial Pan-Africana. Bom, essa questão de uma agência espacial africana, ela já tinha sido discutida por um filósofo africano, Cheikh Anta Diop. O Cheikh Diop, ele discutiu essa questão, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso para a revista Filosofia Paradigmas, que tem um artigo meu sobre essa questão, aqui, ó. Cheikh Diop, Filosofia e o Espaço Cósmico Africano. O Cheikh Diop, ele é um importantíssimo filósofo africano, além de filósofo, ele era egiptólogo, linguista, antropólogo, físico, químico, historiador e egiptólogo. Ele tem uma formação bem ampla, um polímata. E o Diop, ele se viu diante da questão da África e sua relação com o espaço cósmico. Então, primeiro, a questão da África ser dividida em microestados. Então, ele diz o seguinte, abre aspas aqui para uma citação que eu vou ler direto do texto. Na minha opinião, o estágio de microestados, como poderia ser visto na Europa do século XIX e como pode ser visto hoje na África, tornou-se um anacronismo. Hoje, a única solução política viável para a África está num estado continental. Se um estado continental não puder ser alcançado em primeiro estágio, então deve-se pelo menos aspirar a uma união de estados subsaarianos como primeiro passo. Por que ele diz isso? Porque acertadamente o Diop ele nota o seguinte, que qualquer país moderno para ter soberania, ele tem que ser capaz de chegar ao espaço, de ter seus próprios meios no espaço e, em última instância, de garantir que outros não coloquem os seus meios no espaço se necessário. Então, o Diop acha que, como a África tem muitos pequenos estados, isso é quase impossível. Então, ele diz o seguinte, olha, abre aspas, pelo simples fato de que, nos nossos tempos, um Estado que não consegue controlar e defender seu espaço cósmico e atmosférico não pode ser considerado independente, como poderiam os Estados compostos por 200 mil ou mesmo muito milhões de habitantes almejar habitar os meios pelos quais eles poderiam defender e controlar seu espaço cósmico? Neste tempo, o único Estado viável é aquele que consegue encarregar-se de atividades no espaço cósmico. Por isso, o Diop ele coloca uma seguinte questão. Né? Ele diz que os países do continente africano deveriam se unir e desta união formar aí uma confederação de estados e essa confederação de estados formar, né, uma agência espacial africana, né, que pudesse então garantir a independência da África em relação ao domínio do espaço. Eu escrevi esse artigo, né, sobre essa questão justamente porque eu concordo plenamente com ele. Né? Um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, ele tem condições
de ter um grande programa espacial. Países menores, dificilmente. Então, só conseguiriam fazer isso através de uma cooperação, de formar uma grande agência espacial. É o caso da própria Europa, né? A própria Europa formou ali uma agência espacial europeia para conseguir concorrer mais ou menos em pé de igualdade o, com a China, com a Rússia e com os próprios Estados Unidos. Então eu concordo plenamente com o Job. E eu cito aqui uma curiosidade nesse artigo, né, que foi que em 1960 o ex-combatente professor de ciências Eduard Macuca Coloso criou a Academia Nacional de Ciência, Pesquisa Espacial e Filosofia do Zâmbia. Seu propósito era chegar à Lua antes dos americanos e soviéticos e cristianizar os marcianos. Então, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, né? Então havia ali a ideia, né, desse professor de ciências, ele chegou ali a construir algumas coisas que seriam usadas para treinar os astronautas e tudo, mas era tudo de madeira, mas é só uma curiosidade histórica que havia ali a intenção dele de chegar ao espaço. E, e outra questão, hoje em dia você tem uma grande produção, né, de ficção científica afrofuturista, né? Mas também naquele filme Valerian, a Cidade dos Mil Planetas, aparece ali astronautas, né, em determinado momento do filme. Né? Mas para que se realize o sonho do Anton Diop e que a África se torne um polo, né, de concorrência espacial, talvez o Diop tenha razão. Esses países africanos têm com o tempo, né, criar uma agência espacial pan-africana. Na verdade, já estão discutindo isso. E se conseguirem fazer isso, terão mais elementos para, né, conseguirem realmente ter uma agência espacial capaz de concorrer com outras agências espaciais do mundo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido bastante informativo. Ele ficou mais longo do que eu esperava, ficou com quase 40 minutos. Eu esperava um vídeo mais curto, mas eu resolvi fazer esta discussão aqui dentro do canal, porque eu vejo como muito interessante aqui no nosso canal fazer esse tipo de discussão que envolve questões de astronáutica, mas também de geopolítica e de filosofia. E muito mais do que apenas um pequeno vídeo curto, informativo, porque o nosso propósito aqui não é só ser informativo, mas é realmente estabelecer discussões da importância da pesquisa espacial para os países, né, das questões geopolíticas que elas envolvem, como a gente já viu ali na questão da Somália, tem uma disputa também ali entre Israel e a Turquia, envolvendo o território da Somália, a Turquia investindo na própria Somália, Israel na Somalilândia. Você tem interesses de outros estados como a Alemanha, Estados Unidos, a China, os próprios Emirados Árabes Unidos e outros agentes internacionais que têm interesse. E aí a África pode ter nos próximos anos esse novo, além do espaçoporto que já existe, né, do Luigi Boglio, no Quênia, construído pela Itália nos anos 60, pode ter um outro espaçoporto ali construído agora numa parceria internacional no Quênia, e muito perto ali um espaçoporto que está em construção pela Turquia. Então nós vamos ter pelo menos 2 espaçoportos na África que, gente, são concorrentes diretos com Alcântara aqui no Brasil. Então nós também não podemos facilitar, né? A gente não pode dormir no ponto, como se diz. Nós temos que fazer os investimentos em Alcântara, conseguir empresas e países que passem a lançar, né, os seus foguetes de Alcântara, utilizar esses recursos para modernizar o porto e investir no nosso próprio programa espacial via ALADA, que o governo criou recentemente justamente para isso. Porque investir na economia espacial é tanto importante por questões econômicas, na tecnologia espacial, porque é um dos maiores mercados que já existe e vai continuar crescendo,
e também é importantíssimo para a defesa de qualquer país e para a sua soberania tecnológica. Então, que o Brasil faça esses investimentos também e que o Brasil busque parcerias com países africanos, tanto com a África do Sul, onde o Brasil já tem relação, né, no IBIS, o fórum, né, que tem entre o Brasil, a Índia e a África do Sul, e também no BRICS, né, e que o Brasil possa também fazer parcerias com outros países africanos que têm interesses, né, em satélites, mas não tem como desenvolver esses satélites, e o Brasil poderia operar conjuntamente com esses países, inclusive os próprios países de língua portuguesa, né? O Brasil precisa se aproximar desses países, principalmente ali da África do Sul, né, e realizar pesquisas espaciais em conjuntos, e também com a Índia, que já tem um programa espacial que está bem à frente da África do Sul e também do programa espacial brasileiro. É isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. E a gente, toda semana, nós temos o nosso café astronáutico aqui, um vídeo sobre astronáutica e filosofia da astronáutica. E nós vamos continuando acompanhando aí os progressos em relação ao que ocorre nos diversos programas espaciais no mundo e na humanidade, cada vez mais transformando o espaço, né, em sua próxima fronteira, né, que já é a nossa próxima fronteira, né, no espaço e a mente humana são as duas grandes fronteiras atuais da ciência. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal. E não se esqueçam, tá? Eu já ia esquecendo. Dê o joinha no vídeo, comente, compartilhe. Principalmente comente, tá? É muito importante a gente transformar esse espaço do canal para discutir essas questões, né, em relação à importância de programas espaciais, de investimento no espaço, do desenvolvimento espacial em todas as regiões do mundo, né, que é importantíssimo, né, que essa cultura de desenvolvimento espacial, né, de investimento no espaço, ela se amplie cada vez mais por todos os países do mundo, porque afinal de contas esse é o destino futuro da humanidade, o espaço.